Terça-feira, 12 de dezembro de 2017. Desculpem pela pausa longa. Eu não tenho me sentido muito bem nas últimas semanas e não tenho tido tempo para atualizar. Também não houve muito para dizer na maior parte do tempo. Eu não andei a dormir bem e estava a ter sonhos estranhos, mas eles eram vagos e difíceis de descrever. Eu tenho andado sonolento o dia inteiro e tenho andado a ter alguns episódios de tonturas. Eu desculpei estes episódios de tonturas com o facto de eu andar sempre com auscultadores metidos nos ouvidos e também escrevi uma nota mental para ir ter uma consulta para verificar isso. Fora isto, as coisas andaram bastante calmas. Eu enganei-me a mim próprio dizendo que encontrar aqueles itens no sótão foi o fim de tudo isto. Não que isso fizesse muito sentido. Mas na semana passada uma coisa começou a acontecer. Tarde, na quarta-feira, à noite, eu acordei e comecei a sentir algo estranho. Como se algo tivesse a observar-me. Eu acendi a luz, mas estava sozinho. Ainda assim, eu tinha uma sensação tangível de que algo de errado se passava. Algo mau. Tudo parecia errado. Quase como se quando nós temos uma gripe e acordamos de noite e não conseguimos dizer onde é que estamos durante um minuto. É um sentimento ao qual eu já estou habituado, porque acompanha o David. As pessoas mandam-me tweets constantemente a dizerem-me que talvez ele precise de ajuda, mas eu tenho a certeza que não é esse o caso. Todas as vezes que ele aparece, eu sinto uma sensação palpável de algo maligno. Foi esse o sentimento que eu tive naquela noite. Uma coisa maligna. Medo. Mas ainda assim, eu estava sozinho. E eu estava tão cansado. Eu acabei por voltar a adormecer. Eu tenho andado tão exausto recentemente que eu mal consigo funcionar. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Eu acordei de repente, sentido como se tivesse acabado de perder alguma coisa. Tivesse acabado, por um segundo não vi alguma coisa. Como se fosse uma vela que tinha acabado de ser apagada e eu ainda a conseguisse cheirar. Pensei em usar a câmara dos meus gatos da sala no meu quarto enquanto eu dormia, mas o fio da câmara é demasiado pequeno para pôr a câmara alta o suficiente para filmar o quarto todo, então eu improvisei. Eu fiz download de uma aplicação que tira uma foto a cada 60 segundos e coloquei o meu telemóvel no topo de uma estante. Está quase a 2 metros de altura, então eu tinha uma bela vista da minha cama e do quarto à volta. Então, eu fui dormir. Tal como antes, eu acordei sobressaltado algumas horas depois, sentindo a mesma inquietação. Eu acendi a luz e saí da cama para pegar no meu telemóvel que estava na estante. Tinha provavelmente 350 fotos para ver. A grande maioria eram apenas de mim a dormir num quarto vazio. Está bastante escuro, mas conseguem ver-me a dormir. Eu deixei algumas luzes presentes acesas, no caso de alguma coisa aparecer, mas nas primeiras 100 fotos era só eu num quarto vazio. Depois, de repente, lá estava ele, de pé, na cadeira aos pés da cama, a olhar para mim. Na foto seguinte, um minuto depois, ele parece estar a olhar diretamente para o teto, apenas a olhar. Depois, ele parece cair da cadeira. Sim, ele parece cair da cadeira. E nas próximas 12 fotos são todas iguais. Ele está completamente imóvel. A primeiro, eu pensei que ele estava morto, o que obviamente não faz qualquer sentido. Eu olhei para a cadeira, quase esperando vê-lo lá, mas estava vazia. Depois, na próxima foto, ele desaparece. O quarto está completamente vazio outra vez. E ele desaparece nas próximas fotos. Eu pensei que talvez isso fosse tudo, mas eu continuei a fazer scroll nas fotos. 15 fotos depois, ele estava de volta,
de pé ao lado da cama. Quase como a última vez que eu o vi. Foi aí que o meu coração começou a acelerar. Foi só aí! Foi aí que o meu coração começou a acelerar. Eu não queria olhar para o resto das fotos, mas eu sabia que tinha que o fazer. Eu olhei para a próxima foto e o meu coração afundou-se no meu estômago. Ele estava em cima da cama, a poucos centímetros de mim, a olhar para baixo, para mim, a dormir. A próxima era ainda pior. Na foto seguinte, ele estava a olhar diretamente para a câmara. Depois disso, não aconteceu nada. Ele desapareceu outra vez e o resto das fotos são só de mim, sozinho, no quarto. Isso até à última foto. Aqui está a última foto da coleção. Eu não tenho... Vamos continuar apenas. Vamos só continuar. Eu deixo as palavras para vocês nos comentários, ok? Eu fiquei sem palavras. Eu também. A orelha defeituosa, aquele cabelo esguio. Eu nem sei o que pensar. Eu olhei por todo o meu quarto, mas não encontrei nada. E honestamente, eu tenho andado tão exausto que eu nem sabia como processar isto. Mesmo agora... Tudo o que eu quero fazer é apenas dormir. 20 de dezembro de 2017. Olá a todos! Eu vou estar fora na próxima semana a visitar a minha família no Montana durante a época festiva, a época natalícia. Vai ser bom sair daqui durante um pouco. Obrigada por todas as palavras carinhosas de toda a gente ultimamente. Vejo-vos quando regressar. 2 de janeiro de 2018. Então tenho estado longe da minha cidade por 2 semanas agora. Eu fui para casa no Montana para a época natalícia e quase imediatamente comecei a sentir-me melhor. Menos cansado, menos confuso, até agora. Nunca realmente considerei mudar de casa, pensando sempre que o David provavelmente me iria seguir para onde quer que eu fosse. Quando eu saí para o Montana, tudo começou a melhorar, como se, afinal de contas, o David não me seguisse. Talvez ele estivesse ligado à casa e não a mim. Estar em casa da minha família, fez-me sentir seguro e eu consegui relaxar por um pouco. Até comecei a procurar novos apartamentos em Nova York. A última coisa que eu quero é mudar-me no meio do inverno, mas depois dos últimos meses pareceu algo que valeria a pena. Eu pensei que talvez essa fosse a minha saída. Mas depois de alguns dias eu voltei a sentir-me estranho. Uma noite eu acordei para ir à casa de banho e enquanto eu estava de pé no escuro, eu não consegui deixar de sentir como se alguma coisa estivesse a mexer-se na parte de fora da janela da casa de banho. A janela da casa de banho dá para o jardim e estava completamente escuro. Eu não conseguia ver nada, mas é o Montana e há animais a passear por aí durante todo o tempo. De qualquer das formas, de manhã eu encontrei pegadas de animais na neve. Eu não sei que tipo de animal especificamente, talvez um veado ou um alce. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Eu acordei à meio da noite e senti movimento na escuridão lá fora. Desta vez, eu fui à janela e olhei para fora, semicerrando os olhos para tentar ver, esperando que eles se adaptassem à escuridão. Durante um longo período de tempo, eu olhei para a escuridão de neve, mas não vi nenhum movimento. Então, quando eu estava prestes a virar-me, eu vi algo caminhar para a direita e a desaparecer da minha visão, do meu ângulo de visão.
Mais uma vez, estava demasiado escuro para perceber se era um animal, mas podia ser qualquer coisa, talvez um coiote ou algo do género. De manhã, quando eu estava a sair do chuveiro, eu olhei de relance pela janela e notei pegadas atrás da garagem. Dá para ver ali um trilho de pegadas. Eu não conseguia perceber do que é que eles eram da casa de banho, então eu vesti-me, vesti o meu casaco e fui lá fora. Quando eu me aproximei, o meu coração quase parou. Não eram pegadas de animais, eram pegadas humanas. Pegadas humanas muito pequenas. Eu segui-as através do meu quintal, mas elas desapareciam na floresta, nas traseiras. Eu fiquei ali, na neve, sem saber o que fazer. O que é que eu posso fazer? Chamar a polícia e dizer-lhes que eu encontrei pegadas na neve? Nas últimas 2 noites eu estava demasiado assustado para sair do meu quarto. Se foi o David lá fora na neve, significa que ele pode seguir-me para qualquer lugar. Não importa para onde eu me vá mudar, ele vai encontrar-me. Eu senti-me completamente desamparado. Eu voei de volta para Nova Iorque no dia a seguir ao Natal. De volta no meu apartamento, parecia que eu estava de volta à estaca zero. Eu tentei tudo o que consigo pensar. Eu purifiquei o meu apartamento, eu contratei uma médium, nada resultou. E pior, eu ainda o sinto à noite, a observar-me de diferentes cantos do meu quarto, sempre a aproximar-se e a caminhar em direção a mim, mesmo antes de algo acontecer. Gente, que medo! Para que é que foste fazer aquela terceira pergunta? Para quê? Que medo! Gente, estou arrepiada. Eu não sei explicar, tá? Nas últimas noites eu tenho utilizado aquela aplicação que tira fotos a cada minuto, mas nada apareceu. Por qualquer razão, não parece que está a resultar mais, mas eu deixei-a a funcionar no caso de algo aparecer. Não apanhou absolutamente nada, exceto uma coisa na noite anterior. A última noite foi particularmente má. Eu senti-me doente e tive pesadelos a noite inteira. Eu sonhei que o David estava a flutuar no canto, perto do teto, mesmo acima do chão. Ele estava a murmurar qualquer coisa, mas eu não conseguia ouvir as palavras. Depois ele estava a flutuar acima da minha cama, a olhar para mim. A boca dele a mexer-se mais rápido do que o que deveria. Eu não me conseguia mexer, eu só conseguia olhar para cima, para ele. De repente, ele mergulhou em direção a mim e eu senti uma enorme pressão no meu peito. Eu acordei com falta de ar. O ar parecia ter deixado os meus pulmões completamente. Eu sentei-me e olhei à volta freneticamente, tentando encontrar ar para respirar, mas não havia nada. Quando eu consegui recuperar a minha respiração, eu tirei o meu telemóvel da cômoda. O rolo de fotos não mostrava nada de se notar, exceto pela última foto, tirada apenas um momento antes de eu acordar. Eu não sei o que fazer. Eu estou completamente perdido. Eu apenas não sei. 16 de janeiro de 2018. Peço desculpa pelo longo atraso ou pelo longo silêncio. Honestamente, eu nem tinha a certeza se ia voltar ao Twitter. Depois do que aconteceu algumas semanas atrás, tudo parou. Bem, mais ou menos. Eu já não estava a ter sonhos e estava a me sentir melhor. E estava a dormir a noite inteira outra vez. Na verdade, eu estava a me sentir ótimo e ainda me sinto, mas as coisas têm andado um pouco estranhas. É difícil de explicar. Eu vou tentar, mas eu não sei se isto faz algum sentido. Basicamente, apesar das coisas terem andado excelentes nas últimas 2 semanas, eu não consigo libertar-me da sensação que algo está errado. Eu tenho dormido bem e tenho muita energia durante o dia, mas algumas vezes parece que eu perco a noção do tempo. Tipo, eu olho para o relógio e percebo que 1 hora passou
e eu não me lembro do que é que se passou nessa hora. Ou eu não ouço o que alguma pessoa disse e peço-lhes para repetir e eles dizem que não disseram nada. Coisas pequenas como isso. Mas depois do que eu passei, isso não é nada. Apesar de tudo, eu sinto-me preparado para pôr tudo isto para trás. Então, no domingo, eu abri o Twitter com a intenção de vos atualizar, a dizer que tudo tinha acabado, ou pelo menos eu pensava. Eu apenas queria que as coisas voltassem como elas eram antes. E parecia que elas tinham voltado. Eu estava a escrever algo relacionado com isso quando reparei que tinha muito mais notificações do que o habitual. Eu percorri as coisas em que estava tagado ou que tinham mencionado e reparei que toda a gente estava a mandar um tweet de algo que eu tinha postado na minha história de Instagram no dia anterior, a dizer que tinham visto algo estranho. As histórias já tinham expirado agora, mas eu tenho capturas de ecrã e não sei como hei de explicar. Basicamente, eu fui tomar um brunch no sábado com uma amiga. Que amiga é esta, Adam? Eu pensei que nós tínhamos um relacionamento, não estou a perceber. Publiquei algumas fotos na minha história. Elas eram bastante normais e aqui estão as duas primeiras que eu publiquei. Completamente ridículas e normais. Ridículas, de facto. Elas são fotos aborrecidas do brunch. Eu postei mais uma foto de mim e da minha amiga antes de sair e foi isso. Mas no dia seguinte eu tinha milhões de mensagens acerca da terceira foto que eu publiquei. As pessoas tiraram screenshots e mandaram para mim. Isto foi o que, de alguma forma, eu fiz upload na minha história de Instagram. Eu não faço ideia do que é que aconteceu. A foto estava completamente normal no meu telemóvel quando eu fiz upload. Eu posso dizer que é apenas um pequeno erro, mas eu não consigo explicar o que é que se passa com a minha cara. Se vocês repararem ali na cara dele, algo se passa, gente, e não é bonito. Talvez eu consiga, eu sei o que é que parece e eu sei o que é que provavelmente é. Mas eu não sei se eu me importo mais. Na realidade, eu só quero que as coisas voltem ao normal e eu quero que as coisas pareçam normais outra vez, agora. Eu não sei. Eu acho que vou continuar a atualizar-vos se algo mais acontecer. 28 de janeiro de 2018. O Adam publicou este vídeo. E ele não disse nada, não pôs nenhuma legenda, não deu nenhuma explicação, ele apenas publicou este vídeo. 3 de fevereiro de 2018. Tudo está bem. 14 de fevereiro de 2018. Por favor, não se preocupem comigo. Eu estou bem e tudo vai ser como era antes. E depois o Adam publicou outro vídeo.
12 de março de 2018. Para todos os que perguntam se eu estou vivo, sim, eu estou vivo, eu estou bem. Tem sido bastante calmo por aqui ultimamente e eu tenho tentado concentrar-me no trabalho. Claro que eu vos vou mantendo atualizados se algo estranho acontecer, mas por agora eu tenho-me mantido ocupado com desenhos e outros projetos. E este é o fim do caso do Dear David, gente. Sim, é absolutamente bizarro. Mas eu juro que é assim que acaba. Não há mais nada. E depois disto, não há mais nenhuma atualização desta história. E estes 2 vídeos completamente estranhos. Sabem qual é a sensação que me dá estes últimos posts do Adam? É que, tipo, não é ele a publicar estas coisas. Não sei se vocês têm... Não sei, quando eu vi isto a primeira vez, foi exatamente essa a sensação que me deu. Agora, eu quero que vocês me digam o que é que vocês acham de toda esta história absolutamente mirabolante. Mas, eu tenho uma coisa para vos dizer que eu já sabia disto quando comecei este vídeo, mas eu não quis dizer antes porque eu acho que ia estragar a história toda. Esta história nós não sabíamos o que realmente aconteceu, mas o que eu sei é que depois de tudo isto acontecer, de tudo isto ser publicado, há uma notícia que diz que esta história do Dear David vai ser transformada num filme. Então, gente, muita gente que seguiu esta história desde o início acredita que isto foi tudo fabricado para ser tipo uma enorme campanha publicitária para esse filme, que vai vir, que não se sabe ainda quando, mas que está confirmado que esta história vai se tornar um filme, está. Então, as pessoas, quando souberam disso, quando saiu essa notícia, as pessoas não sabiam muito bem o que pensar, porque muita gente acompanhou este caso e era um caso que parecia ser muito genuíno. Mas depois de ele deixar completamente de falar sobre o caso e de dizerem que o caso vai ser tornado um filme, as pessoas começaram a suspeitar que talvez tudo isto tivesse sido feito para dar ainda mais ênfase a esse filme. Mas não há qualquer prova disso, porque a verdade é que há filmes de casos reais, de coisas que aconteceram, e este pode ser apenas mais um. Mas, não sei, gente, eu não sei o que pensar deste caso. Há coisas que me parecem muito credíveis e outras que me parecem menos credíveis. Mas eu não sei o que pensar e não há mais nenhuma explicação sobre isso. Se houver algum dia mais, que eu duvido, mas se houver algum dia mais uma explicação acerca do caso de Dear David, eu vou-vos mantendo atualizado também, ok? Mas não há mais nada. E então, nós ficamos apenas com isto e com a notícia de que este caso vai se tornar um filme, que eu vou ver, independentemente de tudo, porque eu acho fantástico, entendem? Eu acho a história muito boa. Gente, eu acho que se isto foi mentira, se isto foi feito, vocês viram o nível de esforço que o rapaz teve, ou que esta empresa teve, para fazer esta história, que eles tiveram literalmente tipo um ano inteiro quase a publicar coisas alternadamente, com fotos, com vídeos, com cenas bizarras, e eu digo já, aplaudo, porque se isto é feito, eles tiveram muito trabalho e ficou muito bem feito. E eu acho piada essas cenas, entendem? Porque eu sempre imaginei, tipo, como é que seria criar, tipo, uma história, tipo, uma assombração falsa, sabem? Eu acho muito, muito boa ideia. Tipo, não que eu queira fazer isso, mas eu acho interessante a parte criativa disso, se é o caso. Porque nós não sabemos se de facto aconteceu ou se foi feito. Portanto, eu quero que vocês me digam o que é que vocês acham depois de tudo isto. Será que o Adam foi realmente assombrado por esta criança? Ou será que isto foi tudo uma campanha de marketing muito boa para um filme que vai sair? Olá, Vani, sou eu do futuro. Então, depois de eu gravar este vídeo, por curiosidade, eu decidi procurar o Instagram do Adam Ellis só para ver o que é que ele tem andado a publicar, se ele disse mais alguma coisa sobre o caso de Dear David. E basicamente o que eu encontrei foi um Instagram cheio de cómics, porque ele, como eu vos disse, ele é ilustrador. Então ele desenha muitos, tipo, bandas desenhadas de comédia, assim, com coisas muito engraçadas. Eu até vos aconselho a seguir se vocês gostarem de
deste tipo de mini-comics de comédia, porque ele tem mesmo muitos e são muito, muito engraçados. E então eu andava a passear lá pelo Instagram do Adam e todos eles são, como eu vos disse, posts de comédia. Eu também reparei que ele deve ter mudado de apartamento entretanto, porque ele postou algumas fotos dele em casa e o apartamento já não me parece ser o mesmo que ele tinha na altura do caso de Dear David, mas também pode acontecer de ser o mesmo apartamento, mas divisões diferentes que ele nunca mostrou no caso do Dear David. Então eu andava a passear por lá, até que encontrei este cómic aqui, e ele é um cómic muito diferente de todos. E pelo que eu percebi, é o único que tem assim uma conotação mais sinistra. E ele é um cómic dividido em 4 imagens. Na primeira, nós podemos ver a dizer assim: eu estava a caminhar para casa muito tarde uma noite. As ruas estavam desertas. Eu estava a alguns quarteirões de casa quando tu saíste de um beco. E aparece esta figura encapuçada, assim meia curvada, que nós não vemos bem a cara, mas não eras realmente tu. A tua pele não servia. Numa voz que não era a tua, perguntaste: posso ir para casa contigo? Eu disse que não, e continuei a caminhar. Eu consegui ouvir-te a seguir-me atrás de mim. Eu não olhei, mas eu consegui ouvir os teus passos. Eu estava ansioso por chegar a casa. Eu parei num semáforo vermelho. Mais uma vez, tu perguntaste: posso ir para casa contigo? Mais uma vez, eu disse que não. Eu apressei-me no resto do caminho para casa. Eu entrei e tranquei a porta. Eu esperei. Depois de um momento, começaram as batidas e ouve-se a bater na porta. Numa pequena voz, tu disseste: deixa-me entrar. Só vai demorar um segundo. E este é o post que ele fez. E basicamente a descrição deste post diz que eu fiz um cómic assustador baseado num sonho que tive recentemente. E ele foi publicado no dia 6 de fevereiro de 2019. Portanto, gente, este cómic, no meio de todos estes que são super engraçados, ele não tem nada de engraçado, entendem? Não tem nada de... não tem aquela piadinha no fim, nem nada. É apenas um post creepy e assustador. E de alguma forma, quando eu vi isto, pareceu-me, sei lá, lembrei-me do Dear David, mesmo a figura que aparece no cómic. Se vocês repararem, não dá para ver a cara, mas tem algumas semelhanças com o Dear David, mas ele não associou a sendo o Dear David. Então eu não sei muito bem o que é de pensar acerca disso, gente. Mas digam-me vocês o que é que vocês acham. Depois, numa publicação do dia 25 de agosto de 2019, o Adam publicou uma foto do apartamento dele e tem este quadro, esta imagem de um gato. E por algum motivo ele parece-me também o Dear David, gente. Sabem, com aquela cabeça amolgada só com metade? Não sei, gente, se calhar estou até ver coisas onde elas não existem, mas de alguma forma faz-me lembrar um bocado do Dear David também. É um bocado estranho. O que é que vocês acham? E basicamente a descrição desta foto, ele diz: eu pintei a minha sala de preto e depois colei 350 abelhas de metal nas paredes. Demorou muito tempo e as minhas mãos estão dormentes. E ele nem sequer menciona este quadro creepy do gato. Oh, gente, eu não sei. Mas eu descobri estas duas coisas depois de investigar o Instagram dele. É verdade que eu não investiguei muito a fundo, portanto pode haver mais coisas. Se vocês descobrirem mais coisas, por favor, deixem nos comentários, porque eu quero saber. Mas eu achei que vos devia dizer isto, porque de facto são duas coisas que me saltaram à vista. Deixem a vossa opinião. Mais uma vez, eu quero agradecer-vos imenso pelo vosso apoio, por terem acompanhado o caso do Dear David até ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais casos destes, com fotos, com vídeos, porque eu sei que vocês gostam muito deste tipo de casos. Eu também, são os casos que têm mais impacto para mim, mas claro que não há imensos por aí, mas sempre que eu encontrar, sempre que eu conseguir, eu vou trazer para vocês. Deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, subscrevam o da Bunny ou do Ar em todas as redes sociais e vemos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau!